Os coreanos têm essa fama de fofinhos no Brasil, isso a gente já sabe. Porém, o que a gente não sabe é o pensamento deles. O que será que esses caras eles pensam quando vem na cabeça deles, né, que eles são assim, tipo, famosos no Brasil e que eles têm essa fama de fofinho, de muito meigo e tudo mais. E hoje a gente vai ver a Thalita entrevistando esses caras para saber, né, ao certo o que se passa na cabeça deles. Mas antes da gente ver, né, aqui, primeiro, né, não se esqueça de se inscrever aqui, curtir, comentar o que você acha, sempre com muito respeito, porque dessa forma você vai estar ajudando no crescimento do canal e assim eu vou estar trazendo muito mais conteúdo aqui. Se você tem também outras pessoas que você queira que eu reaja, a gente vai reagir aqui junto, é só deixar nos comentários, hein? Eu estou aqui no centro porque eu quero entrevistar alguns coreanos sobre o que eles acham dessa fama de fofo que eles têm, né, ultimamente, devido às mulheres assistirem muitos doramas, né, as estrangeiras, brasileiras. Então, eu quero saber o que eles acham disso. Vocês também querem? Estão curiosos? Vamos lá. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 요즘 브라질 여자들이 드라마 보고 한국 남자들 대한 환상 가지고 있는데 어떻게 생각하세요? 아, 예. 한국 남자들에 대한 환상이라는 게 분명히 있을 수 있다고 생각을 하거든요. 왜냐하면 이제 한국 드라마를 보면 남자들이 얼굴도 잘생긴 데다가 여자들에게 또 잘 대해주고 그리고 이제 여성들이 이제 원하는 거를 잘 이렇게 짚어주잖아요. 네. 그래서 좀 남자들에 대한 여성들의 환상이 생기는 게 아닌가 하는 생각이 좀 드네요. 예. 네. 브라질 사람들이 예. 네. 그런데 네. 그거 사실이에요? 사실은 별로 많지 않다고 생각을 합니다. 물론 이제 그렇게 일단 자기 여자다 생각하면 남자들이 잘해주긴 하거든요. 잘해주는데 이제 약간의 또 그렇지 않은 남자들도 분명 있으니까 네. 좀 조심해야 될 건 조심을 해야 한다. 예. 그런 생각이 좀 들더라고요. 예. 네. 예. 감사합니다. Aqui a gente teve uma opinião bem sincera, né? Porém, nem todos têm essa opinião. E a gente vai ver outro agora, né? 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 브라질 여자들이 한국 드라마 보고 한국 남자들 대해 환상 가지고 있는데 어떻게 생각하세요? 일단 너무 감사하게 생각하고 있고 제가 한국 남자들보다 많이 부족한데 그래도 좋게 봐주시는 거에 대해서 되게 감사하고 한국 남자들 다 O bichinho ele já se bota logo pra baixo. Que ele não faz parte ali do pessoal que é assim mais, sabe, bonitinho e tal. 순수하고 착해요. 그리고 여자분들을 되게 존중할 줄 알고 같이 이제 존중하면서 서로 즐기는 문화를 좋아하기 때문에 한국 남자분들 만약에 만나게 된다면 잘 대해주시면 한국 남자분들도 정말 즐겁게 잘 대할 거기 때문에 많이 좋아해 주시면 좋겠습니다. 근데 다 한국 남자들이 사랑스럽고 귀엽고 그런 거 맞아요? 그렇죠. 일단 여성분들은 일단은 존중하고 일단은 대우하도록 어릴 때부터 배워오기 때문에 그래서 Não, eu não tô acreditando que ele falou isso. Gente do céu. Eu acho que as mulheres são ensinadas desde cedo a tratar os coreanos com respeito. Vamos tocar aqui numa base legal, tá? Tem coreanos e coreanos aqui na Coreia do Sul. E um desses tipos de coreanos são os coreanos que têm um pensamento muito antigo. Tipo assim, a Coreia ela é conhecida por quê? Por conta da questão ali das coisas que vêm de antigamente, tipo assim, muito respeito com os mais velhos, pro seu marido, tipo assim, dona de casa, o marido trabalha e a mulher fica cuidando da casa, dos filhos e tal, e você não tem um poder de escolha. Tem muitos relacionamentos que
são dessa forma por conta da base de como o homem ele pensa, né? Por isso tem coreanos e coreanos. Você olha pra cara desse cara aí, você não acha que ele tem esse tipo de pensamento. Mas olha o que ele fala, e tipo, é super natural pra ele falar isso. Esse que é a problemática ali do momento, né? Que ainda é natural pra ele falar um absurdo desse. 그건 없는 것 같아요. 감사합니다. 브라질 여자들이 한국 드라마 보고 한국 남자들 대한 환상 가지고 있는데 어떻게 생각하세요? 보통 한국 남자들이 다정하긴 해요. 근데 보통 아닌 분들도 계셔서 네. 근데 그 소수 때문에 조금 한국 남자 이미지에 대해서 조금 안 좋아질 때도 있는데 네. 그래도 저희 문화 자체가 이제 여성분들을 좀 우대하고 남자들이 할 수 있는 거를 조금 해드리려고 노력하는 게 있어서 네. 좀 소수 이상한 분들 때문에 좀 오해 안 하셨으면 좋겠다. 아, 예. 예. 다들 드라마처럼 하고 싶은 마음은 있어요. 예. 그런데 가끔씩 어느 나라 가든 간에 좀 이상한 분들도 계시니까 그런 소수 분들 때문에 좀 이미지가 좀 안 좋아질까 봐서 좀 걱정하는 것도 있어요. 너무 감사합니다. 한 가지 물어볼게요. 브라질 여자들이 드라마 보고 한국 남자들 대한 A cara desse cara é o melhor, né? Ele tá com uma coragem de fazer a entrevista, de dar essa entrevista. Olha a cara do cara. Ai, meu Deus, não, olha, mereço. 환상 가지고 있는데 어떻게 생각하세요? 한국 남자들 뭐 그렇게 잘생긴 사람만 있는 건 아니고 못생긴 사람도 있습니다. 하지만 뭐 따뜻한 heart, 심장을 가지고 있습니다. 하지만 뜨거운 심장, 따뜻한 심장과 뜨거운 심장 가지고 있습니다. 아니 외모 상관없이 그냥 이제 한국 남자들 너무 귀엽다고 사랑스럽다고 주인공처럼 보고 있잖아요. 그거에 대해 어떻게 생각하세요? 뭐 직접 보면 알겠지만 꼭 그런 것만은 아니고 근데 제가 브라질 남자들은 잘 모르겠지만 한국 남자들이 좀 착한 경향이 좀 있긴 하죠. 있기는. 예. 브라질 여자들이 한국 드라마 보고 한국 남자들 대한 환상 있는데 어떻게 생각하세요? 제가 뭐 브라질 남자를 만나본 적은 없는데 되게 한국 남자가 되게 좀 배려심 있고 자상하고 좀 다른 국적의 남자보다 좀 그런 좋은 면이 있는 것 같아서 아마 브라질 여성분께서 그런 환상을 가지고 계시지 않을까. Que outra qualidade que eles têm? Vamos lá, que outra qualidade que eles têm? Ser bonito? Tem brasileiro bonito também, não tem? Tem muito brasileiro bonito. Mas vamos lá, botar uma qualidade aqui. Qual é a qualidade maior que um coreano tem que um brasileiro não tem? Eu acho que é só a fama. É só a fama, porque com toda a sinceridade do mundo, assim, eu tive um relacionamento no Brasil que durou anos e anos. E assim, voltando, né, do meu relacionamento para esse relacionamento, a diferença é que meu marido ele tem caráter. O cara que eu namorava tinha uma falta de caráter, assim, enorme. Mas também eu acho que eles são bem... Cara, igual que eu falo, homem em qualquer lugar do mundo só muda de endereço. Tem coisa que um faz aqui que o outro também faz lá e é a mesma coisa. Então, tipo assim, a única diferença é a fama. Eu acho que é a fama que trouxe isso. Então, é a fama que faz isso, só a fama. 네요. 그래서 한국 드라마 주인공 비슷해요? 한국 남자들 평소 아니요. 한국 남자들 저요? 평소 한국 아. 한국 남자들 한 50% 정도 비슷한 것 같아요. 그래요? 네, 약간 어허. 아, 네. 다 그런 건 아닌 것 같습니다. 네. 네. 감사합니다. 안녕하세요. 네. 브라질 여자들이 드라마 보고 한국 남자들 대한 환상 많이 있는데 어떻게 생각하세요? 놀고 있어도 돼요. 한 절반은 맞고 절반은 다르다라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 네. 네. 일단은 드라마에 나오는 그런 분들은 그렇게 잘생긴 분들이 이제 실제로 많이 존재하지 않기 때문에 어허. 근데 이제 드라마에 나오시는 분들 그런 뭐 여성분들 대할 때 그런 성격이나 태도 그런 분을 가지신 분들은 되게 많은데 네. 이제 외적인 부분에 있어서 환상을 가지고 계신 거라면 네. 그거는 조금 환상을 깨야 되지 않나. 네.
그렇게 생각을 합니다. 그래, 그럼 조심해야 되겠네요. 네, 살짝 그래도 조금 네. 네. 감사합니다. 안녕하세요. 네, 브라질 여자들이 드라마 보고 한국 남자들 대한 환상 많은데 어떻게 생각하세요? 아니 이렇게. 되게 Colocar também aqui em mente, aproveitar, né, o jeitinho dele pra falar pra vocês. A maioria dos coreanos, eles são, tipo, muito assim, fechados, né? Então, alguns, quando a gente vai fazer, tipo, o que ela tá fazendo, né? Que ela tá fazendo aí fazendo uma entrevista e tal. Então, a maioria fica meio assim, tipo, com vergonha, não consegue falar. Eles são muito... Tem alguns, né? São alguns em alguns que tem essa atitude. E aí você acaba se perdendo. Ainda mais quando você não tem costume, né? De falar com a câmera. Então, é um pouco complicado essa parte. 브라질도 그렇고 일본도 그렇고 여러 나라들에서 이제 K-팝이 유명해지면서 그 한국 남자들에 대한 환상이 많아졌다고 생각을 하는데 저만 봐도 제 주위에 연예인들처럼 관리하는 친구가 이 친구 한 명밖에 없어요. 없고 저희가 관리를 하더라도 이제 연예인들만큼은 힘들다고 생각을 하고 물론 그런 걸 많이 따라해서 저희도 똑같이 관리하긴 하지만 이 친구가 말했던 것처럼 아마 너무 환상을 가지고 한국에 오면 좀 실망하실 수도 있지 않나. 한국 남자들한테 이렇게 관심이 너무 많아서. 그건 되게 감사한 일이긴 한데 이제 저는 사람마다 다르다고 생각합니다. 연예인 같은 분을 한국 와서 만날 수도 있는 거고 이제 와서 환상이 깨질 수도 있는 거고. 네. 그거는 Essa também é uma das coisas que eu sempre falo. Quando você vem pra Coreia com uma expectativa muito grande, de tipo, nossa, eu vou pra Coreia pra me encontrar o meu príncipe encantado lá. E eu vou atrás, vou dar o meu melhor, vou ser isso, vou ser aquilo. E muitas das vezes você acaba encontrando uma pessoa que não é legal. Às vezes a pessoa ela é muito bonita, às vezes a pessoa ela é muito gentil, ela é muito assim engraçada, você se apaixona pelo jeito dela ali, tipo, em uma semana. Porém, essa pessoa ela tá só demonstrando o que ela quer pra você, mas depois ela pode mudar. Por isso que, assim, toda vez que eu vejo um casal novo aqui, me desculpem os casais que me assistem, que estão chegando aí, vocês que criam conteúdo também de casal pra cá, me perdoem pelo meu pensamento, mas eu sempre falo, eu falo pro meu marido, né, que a gente quando aparece pra mim, eu mostro pra ele, aí eu falo, olha, mais uma aí, e aí eu falo assim, eu dou um ano. Literalmente eu dou um ano pro casal novo. Por quê? Se passar de um ano, a pessoa ali provavelmente conheça bem já essa pessoa. Ninguém consegue aguentar uma máscara aí por mais de um ano. Então, por isso que eu sempre falo, né? Um ano é o tempo suficiente que eu digo assim pra você conhecer a pessoa, conhecer a família dela, conhecer a cultura, ver se tem uma adaptação ali. Às vezes passa até mais de um ano, a pessoa ela acaba demonstrando atitudes, demonstrando coisas e você acaba se encantando tanto, né, que você não consegue enxergar as red flags que tem ali naquele relacionamento. Eu acho que isso é uma coisa que não é muito legal, por isso você tem que vir. Você não tem que vir com essa ilusão de que você vai encontrar uma pessoa perfeita, mas você tem que ter em mente que existem pessoas ruins e você não pode se apaixonar de cara por aquela pessoa. Ela tem que fazer coisas pra você, você tem que estar atenta, né? Você tem que estar alerta e todas as atitudes que essa pessoa for ter com você para que isso não aconteça. Então, porque é como eu falo, são pessoas e pessoas, né? Igual ele mesmo tá falando, coreano tá falando coreano. 개인에 맡기기로. 네. 알겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 브라질 여자들이 한국 드라마 보고 한국 남자들한테 울고 있어요. 아니요, 이게 말씀하세요. 아, 눈물 나니까. 눈이 건조해가지고. 아, 그러니까 한국 남자들한테 관심이 많고 환상 가지고 있는데 어떻게 생각하세요? 한국 남자들이 좀 부드럽고 어, 좀 착하긴 한데 네. 제 드라마랑은 약간 조금 다른 차이가 있다. 근데 이제
이제 한국 사람들이 이제 대체적으로 O outro lá atrás, impressionado, né? Com ela falando coreano, cara. 좀 여성분들한테 잘해주고 좀 이제 배려해주고 그런 이제 몸에 약간 그런 부분이 좀 있긴 있는데 근데 드라마랑은 조금 다르다. 드라마가 이제 잘생긴 연예인분과 그리고 이제 좀 멋있는 분들이 있기 때문에 조금 다르지만 그래도 반대로 한국 남자들도 브라질 여자분들은 되게 좋아한다. 그래요? 네, 약간 이제 남미 여자에 대한 약간 로망이 좀 있습니다. 저는 그래요. 그래요? 저는 이제 멕시코, 브라질 이쪽으로 좀 가고 싶어요. 네, 지금도 가고 싶고 휴가를 안 그래도 칸쿤이나 이제 그쪽으로 갈 예정이에요. 브라질에도 놀러 오세요. 네, 그거 브라질의 축제 네. 그거 있잖아요. 2월 달에. 네, 네, 삼바나 네. 이런 거 하고 네, 싶고 네. 갈 예정이에요. 오, 네, 놀러 오세요. 알겠습니다. 감사합니다. 브라질 여자들이 한국 드라마 보고 한국 남자들한테 관심이 더 많고 환상 많이 가지고 있는데 어떻게 생각하세요? 뭐 일단은 그렇게 생각해 주는 거는 좋은 것 같고 근데 뭐 제 친구들이나 뭐 외국인 여성 만나보고 싶은 생각도 있는 것 같기는 해요. 그래요? 네네네. 근데 그런 기회가 잘 없어서 그렇지. 연소 남자들하고 드라마 한 남자들하고 뭔가 달라요? 아니 뭐 드라마처럼 그렇게 100점짜리 남자는 잘 없는 것 같고 그래도 뭐 많이 따라하고 뭐 이런 건 있는데 네. agora eu entendi. 그래도 그렇게 100%는 아닌 것 같아요. 똑같이. 네, 감사합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 브라질 여자들이 한국 드라마 보고 한국 남자들한테 관심 Eu fiquei assim, passada com o que ele falou. É bom que pensem assim. Porque meus amigos também querem conhecer estrangeiras. Que fala, meu Deus! Que red flag, meu pai! Não acredito que tu ouvindo uma coisa dessa, tu também não vai pensar o mesmo. Pelo amor de Deus, não acredito. Eu não acredito. 더 많고 환상 가지고 있는데 어떻게 생각하세요? 들고 있어 그때. 결론만 말씀드리면 네. 환상이다. 너무 거긴 이제 배우분들만 나오니까 이제 외모도 잘생기시고 엄청 다정하고 왕자님처럼 나오는데 현실은 그런 가능성이 좀 적은 것 같고 그 연애는 그렇게 할 수 있을 것 같은데 결혼은 쉽지 않은 것 같아요. 왜냐면 한국에서도 이제 남녀간에도 결혼이 쉽지 않은 시장이라서 오히려 외국인이 한국 와서 결혼을 하려면은 그것도 좀 어렵지 않을까. 그런 생각도 듭니다. 그리고 제 친구 중에는 이미 그 서양인 여자친구랑 오래 사귀어가지고 결혼 준비하는 친구가 있는데 그리고 그분은 이제 그 친구는 영어가 돼요. 서로 의사소통이 되는데 보통 이제 한국 사람들이 원어민 수준으로 영어가 안 되잖아요. 그 언어 장벽도 좀 문제가 될 수 있을 것 같고. 좀 많이 그렇죠. 그리고 요즘에야 뭐 외국인이랑 결혼한 추세가 좀 늘어났는데 좀 부모님 세대들은 좀 그게 어렵죠. 아직 인식이 좀 일반화되진 않았으니까 아직은 그 인식이 좀 있는 것 같아요. 그래서 환상은 좀 있는데 그래도 젊은 층은 그래도 외국인 만나는데 많이 열려 있다. 근데 언어가 돼야 된다. 그게 결론입니다. 네, 너무 감사합니다. 감사합니다. Aqui a gente pode ver um outro ponto bem interessante, né? De todas as entrevistas que ela fez aqui, todos eles, quando vão falar sobre os coreanos, dificilmente algum fala sobre essa parte, tanto de você saber a língua da outra pessoa, da comunicação, ali de estar junto. A maioria fala sobre beleza, né? Eles se comparam aos doramas em questão de beleza. E a pergunta dela é tipo, o que eles pensam, né, sobre essa questão das brasileiras acharem que eles são fofos, que eles são assim, e igual os caras de dorama. E eles, quando vão falar, sempre tocam na questão de beleza, porque a beleza ela é algo muito fundamental entre os coreanos. Então,
absolutamente a conversa ela não vai, dificilmente ela vai abranger para algo mais profundo, do tipo sentimental, e isso daí é um problema, tanto que a maioria deles falaram mais sobre beleza, né, do que sobre essa questão de fala, dificuldade de você estar junto com o estrangeiro, porque além da cultura tem um idioma, e como ele mesmo deixou claro, né, nem todos os coreanos sabem falar inglês, nem todos os coreanos eles falam inglês. E isso é algo assim, sabe, real. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam o seu like. E também, se quiserem a parte 2, comentem aí nos comentários que nós voltamos com a parte 2. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Papá! E essa foi a entrevista dela, que a gente pode tirar daqui muita coisa, né? Assim, sobre o pensamento real deles. Porque algumas pessoas, né, falaram sobre a realidade do que é você ter um relacionamento com o coreano, além dessa questão de beleza, além dessa questão de, tipo, você ser igual ao dorama 100%, fofinho, bonitinho, todos sabem, nossa, meu Deus, nem todos são assim, e alguns deles, né, deixaram isso bem claro, e eu acho que ela teve sorte nessa entrevista de ter pegado homens que têm esse tipo de pensamento, porque muito difícil, sabe, a maioria, dependendo da idade também, quanto mais novo, sempre vai se achar mais empoderado, mais o cara, e muitas das vezes eles não têm responsabilidade com as palavras, né, porque como tem aí, né, a cultura de que a Coreia, os coreanos, eles em si são frios, né? Então é isso aí, vocês podem ir lá, curtir, se vocês quiserem que eu traga aqui a parte 2 do vídeo dela, né? Comentem aqui também, se vocês quiserem mais vídeos assim também comentem aqui, se você assistiu até aqui e ainda não deixou seu like, já curte aqui também, se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer, e eu te espero, né, no nosso próximo vídeo. Bye, bye!